É difícil imaginar, mas mesmo um incêndio como este começou bem pequeno. Um tal desastre pode ser evitado sob a condição de saber como lutar contra um início de incêndio. Este é o tema deste programa. Vamos aprender o que é um incêndio, o que é preciso fazer quando se descobrir um incêndio, como apagar um início de incêndio com meios simples. Examinaremos em seguida as diferentes técnicas de extinção utilizadas e, por fim, levaremos a nossa atenção para a segurança e o meio ambiente. Meios de extinção. Um fogo deflagra-se pela presença simultânea de três elementos: uma matéria inflamável, o oxigênio e uma fonte de calor. Este fenómeno é esquematizado pelo triângulo do fogo. Se suprimirmos um dos elementos do triângulo, a reação química é rompida e o fogo apaga-se. Portanto, se reduzirmos o aporte de oxigênio, a chama apaga-se. Se eliminarmos a matéria inflamável, a chama apaga-se. Se baixarmos a temperatura, como aqui com a água, a chama apaga-se. No pentágono do fogo, dois fatores suplementares são levados em conta. Certas matérias são chamadas catalisadores quando permitem que a matéria inflamável se ligue mais rapidamente ao oxigênio. Uma certa dosagem é também determinante para desencadear um incêndio. Pensa sempre que existem fatores desconhecidos que podem intervir no incêndio. O fogo conhece três fases. Durante esta fase, o fogo está latente. Isto porque a temperatura de inflamação ainda não foi alcançada ou não há suficiente oxigênio. Entretanto, quando o fogo está latente, já liberta gases inflamáveis. Durante a fase das chamas, a temperatura sobe muito rapidamente. Se houver matéria inflamável suficiente e oxigênio, o incêndio propagar-se-á muito rapidamente. Durante a fase de incandescência, todos os gases inflamáveis já foram consumidos, mas as matérias inflamáveis ainda estão a queimar. O fogo não está apagado. O que fazer em caso de incêndio? Alerta as pessoas que se encontram dentro do perímetro ameaçado e chama os bombeiros. A segurança das pessoas é sempre prioritária e, ao alertar imediatamente os bombeiros, você ganha um tempo precioso caso o incêndio se propague. Está então a saber que os socorros já estão a caminho. Logo no início de um incêndio, o fogo pode em geral ser apagado com meios simples. Um cesto de papel deve ter uma tampa extintora. O fogo é então privado de oxigênio, pois o fumo, que não contém mais oxigênio, é redirigido em direção do fogo. Evita a libertação de fumo no interior do local, cobrindo o cesto de papel. Quando um tacho pega fogo, basta cobri-lo com uma tampa para cortar o aporte de oxigênio. Não se esqueça de apagar a fonte de calor. Nunca deite água sobre um recipiente cheio de óleo ou de gordura que está a queimar, senão veja o que acontece. No caso de um incêndio com gás, tente cortar a entrada de gás o mais rapidamente possível. Frequentemente, uma chávena de café, de chá ou água num vaso estão ao nosso alcance. São perfeitos para apagar um início de incêndio. Meios de extinção. Quando a análise dos riscos, que é obrigatória para cada local de trabalho, identifique os riscos de incêndio, assim como os meios de extinção necessários. Os fogos são classificados em 4 categorias. A classe A indica que o extintor está adaptado para apagar os fogos sólidos, tais como a madeira, o papel, o tecido, etc. A classe B é eficaz sobre os fogos de líquidos e de sólidos liquidificáveis, tais como o óleo, a gasolina ou as graxas. A classe C permite apagar os fogos de gás, tais como o butano, o propano e o gás natural. A classe D foi especialmente concebida para apagar os fogos de metais inflamáveis, tais como o magnésio, o zircónio e o lítio. Verifique regularmente se os meios de extinção presentes são adaptados aos riscos de incêndio do lugar. A situação e os riscos podem encontrar-se alterados em consequência de obras ou de uma mudança. Abra a torneira, verifique se a pressão da água está presente e desenrola a mangueira. Abra e coloque o jato na posição pulverizador.
O jato pulverizado esfria o fogo e funciona como um escudo térmico. A água pulverizada transforma-se mais rapidamente em vapor, o que reduz o aporte de oxigênio. A mangueira também possui uma posição jato pleno. O jato pleno é utilizado para apagar o núcleo incandescente do fogo. Atenção, o material apagado ainda pode estar a queimar. Examine os materiais queimados para verificar se o fogo está completamente apagado. Apague os núcleos incandescentes usando o jato pleno, pois estes podem inflamar-se de novo. A água é também eficaz sobre os fogos de tecidos. Apague usando o jato pulverizado. Em seguida, examine os materiais queimados para verificar se o fogo está realmente apagado. Extintores a pó. Retire a cavilha. Aperte o gatilho e verifique o funcionamento, libertando um jato de ensaio. Para os fogos de líquidos, pulverize de maneira contínua, efetuando um vai e vem horizontal. Para os fogos de sólidos, como a madeira, pulverize de maneira intermitente. Ao ar livre, pulverizar sempre de costas para o vento. Atenção! Nunca dirija o jato para um recipiente que contém um líquido em chamas, pois este líquido seria então projetado para fora do recipiente, com todos os estragos que isso pode acarretar. Extintores a CO2. Os extintores a CO2 caracterizam-se pela sua corneta. Esta impede que o gás carbónico se liberte rápido demais e fá-lo sair sob a forma de neve. O CO2 expulsa o oxigênio. Atenção, verifique bem mais uma vez se o fogo não retorna. Retire a cavilha e dirija um jato contínuo até que o fogo fique coberto de uma manta de gás hermética. Como o CO2 não é condutor de eletricidade, é também adaptado para os locais onde se utiliza equipamentos elétricos e eletrónicos. Atenção, segure sempre a corneta pelo seu manípulo isolante. Durante a extinção, a temperatura dentro da corneta desce para cerca de menos 80 graus. A sua mão corre o risco de ficar colada. Extintores a espuma. Os extintores a espuma são dotados de um tubo curto equipado de um jato. Retire a cavilha e prima o gatilho. Comece a pulverizar efetuando um vai e vem horizontal. Ao ar livre, pulverize sempre de costas para o vento. Após ter apagado as chamas, examine os materiais e procure apagar bem os núcleos. Um fogo de líquido num recipiente permite mostrar como a espuma age. Ela cobre o fogo e impede o aporte de oxigênio. Existem agora extintores que atendem às normas em matéria de proteção do meio ambiente. Eles apresentam as mesmas propriedades de extinção, ao passo que reduzem ao mínimo o impacto sobre o meio ambiente. Além disso, a espuma pulverizada decompõe de modo acelerado o gasóleo, a gasolina e as graxas, o que contribui para reduzir o risco de incêndio e de explosão. Estes extintores também permitem apagar os fogos de aparelhos elétricos ligados à rede elétrica. Mantas de extinção. As mantas de extinção são confeccionadas com um tecido cingido não inflamável. Ok, agora segure nas duas pequenas fitas pretas, puxe-as para baixo e desfraldo a manta. As mantas de extinção permitem cobrir os pequenos fogos para impedir o aporte de oxigênio. Também podem ser utilizadas para envolver pessoas em chamas ou para servir de escudo térmico quando se deve fugir ao longo do incêndio. Areia seca. A areia permite conter rápida e eficazmente as fugas de líquidos, permitindo assim evitar a propagação do fogo ou limitar os estragos no meio ambiente. Segurança. Em caso de incêndio, a sua segurança e a dos seus colegas são sempre prioritárias.
Dê o alerta ou faça com que deem o alerta, os socorros vão pôr-se a caminho. Coloque as pessoas ao abrigo e mantenha as portas e janelas fechadas. Saiba onde se encontram as saídas de emergência para não ficar retido em caso de emergência. Em caso de alarme de incêndio, nunca utilize o elevador, pois pode ficar bloqueado pelo corte da energia elétrica. O fumo sobe, fuja para o mais perto possível do solo, mas não se arraste, pois pode vir a ferir-se com o contacto de vidro quebrado ou de materiais em chamas. Só apague os inícios de incêndio. Um início de incêndio é fácil de dominar quando se sabe como o fazer. Deixe sempre os fogos que se propagam muito rapidamente para os profissionais. Neste caso, a sua própria segurança e a dos seus colegas são sempre prioritárias.